Olá, irmãos, graça e paz em nome do Senhor Jesus. Nós vamos prosseguir estudando o livro de Atos. Nós estamos no capítulo 7. Ontem estudamos do versículo 1 ao versículo 7. Hoje vamos estudar só um versículo, que é o versículo de número 8, que diz assim: Então lhe deu a aliança da circuncisão. Assim nasceu Isaque, e Abraão o circuncidou ao 8º dia. De Isaque procedeu Jacó, e deste os 12 patriarcas. Bom, muito bem. Nós estávamos falando sobre Abraão, e aqui vamos prosseguir falando de Abraão. Mas agora nós vamos falar de um pacto, de uma aliança que Deus fez com Abraão, que foi a aliança da circuncisão, como diz aqui. E aqui fala que assim, nesta aliança da circuncisão, nasce Isaque, Abraão o circuncida ao 8º dia, e de Isaque procede Jacó, ou seja, os 3 patriarcas que nós falamos ontem, e de Jacó, dos patriarcas, vem os 12 outros patriarcas, que são os 12 filhos de Israel. Bom, muito bem, então. Nós vamos ver, então, aqui que a nação de Israel, como nós vimos ontem, que ela tem como origem Abraão, como o primeiro patriarca. Os 3 grandes patriarcas são Abraão, Isaque e Jacó, e depois vem então as 12 tribos, que também são patriarcas de cada um das suas tribos, mas representando essa nação de Israel. Ou seja, nós vemos que esta aliança da circuncisão, ela se inicia com Abraão para toda a nação de Israel. Vamos entender então o que é a circuncisão. Nós já entendemos que é uma aliança perpétua, e nós precisamos agora entender o que é circuncisão. A palavra circuncisão, ela significa cortar em redor. Bom, muito bem, cortar em redor o quê? Quando nós olhamos lá em Gênesis 17, dos versículos 10 a 14, é onde ali está se falando deste sinal, desta aliança que Deus firma com Abraão. Que ele diz, então, que da remoção do prepúcio, do pênis da criança no 8º dia, não é? Então, o que é a circuncisão? Todos os meninos nascidos em Israel, ao 8º dia de vida, deveriam fazer a amputação do prepúcio do pênis, ou seja, aquilo que se hoje chama de operação de fimose, né? Os judeus, eles possuem 613 mandamentos. E o mais importante dos 613 mandamentos que eles têm entre eles é o ritual da circuncisão. Mesmo que caia este dia, o 8º dia, porque tem que ser exatamente no 8º dia de vida do menino que tem que ser feita a remoção do prepúcio, a circuncisão, mesmo que esse 8º dia caia no sábado, eles fazem a circuncisão. Então, é o mais importante dos 613 mandamentos deles. Você vai ver então isso e entender esse pacto, como eu te disse, lá em Gênesis, capítulo 17, versículos de 10 a 14. Mas só os judeus praticam a circuncisão? Não. Vocês lembram ontem, quando nós falamos, que o Islã também procede de Abraão pelo lado de Ismael? Os islamitas, eles também praticam a circuncisão. E isso é muito comum nos povos orientais também, como nos egípcios, nos polinésios e em outras várias nacionalidades. Mas o que significa exatamente este pacto? Nós vamos falar exatamente aqui, no nosso estudo bíblico, com Abraão, no pacto feito com Israel,
com os judeus. O que significa? Primeiro, significa a inauguração de uma nova nação. Então, ali estava Deus inaugurando uma nova nação. A representatividade de cortar em redor, de retirar, de remover, significa remover toda a carnalidade e todo o pecado. Então, o ritual da circuncisão, ele significa a inauguração de uma nova nação, onde a carnalidade e a impureza, elas vão ser removidas. Ou seja, é um sinal externo daquilo que internamente houve na vida das pessoas, né? Como, por exemplo, vou dar um exemplo aqui só. Quando você olha aqui esta aliança no dedo esquerdo, né, no dedo anelar esquerdo, significa que esta pessoa é casada. Se é na direita, isso eu digo aqui no Brasil, né? Se é no dedo anelar direito, significa que é noivo. Ou seja, há uma aliança feita entre duas pessoas, né? De que assumiram um compromisso, né? Para toda a sua vida. Entendeu? É um sinal externo de uma decisão interna para toda a vida. Então a circuncisão é isso. Quando, por exemplo, eu olho aqui no meu dedo esquerdo, eu vejo que eu tomei uma decisão um dia, baseado em algo, no amor, né, que é para toda a vida. Eu estar casado com a Elaine por toda a vida, certo? Muito bem. Então, quando se vê ali o menino, houve então uma decisão, né, de, por toda a vida, né, servir a Deus, fazer parte de Deus. Em que sentido? No sentido de santidade e sem pecado, ok? Então deu para entender o que é a aliança da circuncisão? Então é um sinal externo de uma posição internamente tomada. E é exatamente isso que o apóstolo Paulo vai falar lá em Romanos 2:28, que a verdadeira circuncisão não é aquele sinal da carne, mas sim a circuncisão feita no coração, a circuncisão do coração no espírito. Ok? Muito bem. Por que os cristãos não praticam a circuncisão? Porque nós entendemos exatamente isto, né? Que a verdadeira circuncisão é a do coração, no espírito, né? Muito bem, hoje então nós estudamos a respeito da aliança da circuncisão. Eu espero que você esteja gostando. Amanhã nós voltamos, em nome de Jesus. Deus te abençoe.